Boa noite, gente. Boa noite. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. A gente já está ao vivo. Esperar um pouquinho, só um pouquinho as pessoas Tranquilo. começarem a acessar. Pessoal, à medida que forem entrando, por favor, avisa pra gente como é que tá o som, a luz, a imagem, para a gente poder melhorar para vocês. Você está me ouvindo bem, Daniela? Eu estou ouvindo bem. O meu som também Tá, está saindo bem aí para você? tá. Bom, boa noite, pessoal. Hoje eu estou aqui com a doutora Mariana Magrini. Ela não gosta que a chame de doutora, mas ela é psicóloga, né? Psicóloga escolar e clínica. E a gente vai tratar hoje de um tema bem interessante que é pouco abordado, né? De certo modo, na visão jurídica e psicológica, né, da questão do afetação na saúde emocional e psicológica do pessoal dessa comunidade. A gente vai tratar do tema da saúde mental e direitos da comunidade LGBT. Então, vou pedir para que a doutora Mariana se apresente aqui um pouquinho para vocês, conte um pouquinho da história dela, porque acho que vocês não a conhecem. Ela é um Isso. pouquinho avessa à rede social, tá, gente? Então, ela vai se apresentar aqui um pouquinho para vocês, tá Isso. bom? Bom, sou a Mariana Magrini, sou psicóloga clínica e escolar. Trabalho em Vinhedo, trabalho com a psicologia clínica em consultório e também em escolas da cidade, principalmente do ensino fundamental, aqui em Vinhedo. Também tenho formação em biologia, que veio antes, e até acaba me ajudando bastante dentro da psicologia. Eu gosto muito de neurociências, então acabo usando bastante esses conhecimentos que eu tive antes da psicologia também. Então, gente, pode explorar bastante a doutora Mariana aqui com perguntas, que vai ser bem interessante a nossa conversa aqui. Mariana, vamos começar então esclarecendo para o pessoal o que seria o que é essa comunidade LGBT, porque nem Uhum. todo mundo sabe o que significa essa sigla, né? Acaba Sim, rotulando de um modo muitas vezes ofensivo ou pejorativo, e acaba que ninguém tem conhecimento exato do que se trata. Você pode, em termos técnicos assim da psicologia, do que se trata, explicar para a gente um pouquinho sobre isso? sim. Eu vou falar um pouquinho da história, um pouquinho da sigla, que eu acho que ela ajuda a gente a entender quem é essa comunidade, né? Então, a comunidade LGBT, ela reúne pessoas que, assim, supostamente estão fora do padrão em termos de sexualidade, de um padrão colocado pela sociedade, né? Então, reúne essas pessoas, tanto fora dessa norma colocada em relação à orientação sexual, quanto identidade de gênero. E é uma sigla que foi passando por mudanças. No começo, as pessoas se referiam a elas como transviadas. Não sei se você se lembra da sigla GLS, Sim, né? Gays, lésbicas e lésbicas, simpatizantes. antes. Isso. Se referindo em alguns bares, né? Aquele bar é GLS. Aí, aos poucos, essa sigla foi se transformando para abarcar essa diversidade sexual. Hoje, uma forma assim mais curta de falar é LGBT mais e mais, mas dependendo do youtuber que você assiste, dependendo de com quem você conversa, ele pode falar, por exemplo, LGBTQIA e mais. Então, quanto mais por que vai acrescentando letras? Para tentar abarcar toda essa diversidade. Todos, Hoje, é, todas as pessoas envolvidas nessa gama de sim,
diversidade sexual. Isso, do que se diz que é fora do padrão, né? De um padrão Sim. colocado aí. Então, bom, não sei, acho que as pessoas devem saber, mas a letra L se refere às lésbicas, a letra G aos gays, B, bissexuais, então aquelas pessoas que sentem atração tanto por homens quanto por mulheres. A letra T se refere a travestis e pessoas transexuais, transgêneras, né? E aí depende da sigla. Tem sigla que tem a letra Q, de queer, tem sigla que tem a letra I, de intersexo, intersexual, pessoas intersexo. Tem siglas que vão acrescentar a letra A, dos assexuais. E aí no final vai ter o mais, que é uma forma de mostrar que quando se trata de diversidade sexual, é algo ainda em construção e que pode abarcar outras sexualidades também. Então, a gente pode falar LGBT e mais, ou LGBT, que assim, não tem problema. O importante é a gente ter a curiosidade de saber o que significa cada letra, por que vem aumentando, por que tem o sinal de mais. Acho que isso que é o mais importante. É importante também, eu gostaria que você esclarecesse para todo mundo a diferenciação entre sexo, orientação sexual, identidade de gênero, Sim. né? Porque para a grande maioria da população, sexo, identidade sexual e identidade de gênero é a mesma coisa. E, na verdade, Sim. tem uma diferenciação muito grande entre as três, né? Sim. Até a própria sigla, ela tem letras que se referem à orientação sexual e tem letras que têm mais a ver com sexo, identidade de gênero, né? Então vamos lá. Eu gosto de explicar, porque uma vez eu vi uma pessoa explicando assim, um professor, e me ajudou muito, que é você imaginar um ser humano, né? Uma figura humana de desenho mesmo, e você pensar na cabeça, no coração e na região genital. Então, quando a gente fala de sexo biológico, a gente está falando principalmente da região genital. Então, pessoas que nascem com pênis e os órgãos internos relacionados ao sexo masculino, pessoas que nascem com a vulva, a vagina e os órgãos internos relacionados ao sexo feminino, e as pessoas intersexo, que são, de uma forma meio simplista de dizer, é o que a gente chamava antes de hermafroditas, que são pessoas que, por exemplo, nascem com a região genital um pênis, mas tem um ovário, tem um útero dentro, né? Então são as pessoas intersexo. Então, quando a gente fala de sexo biológico, a gente está falando disso. Quando a gente fala de orientação sexual, a gente pode pensar, então, na região aqui do coração, quando a gente pensa naquela figura humana. Orientação sexual é de quem você gosta, né? Por quem você se atrai? Você é uma mulher que se atrai por uma mulher? Você é uma mulher que se atrai por um homem? Ou você se atrai por ambos? Aí a gente está falando de orientação sexual. É um termo que a gente já assim, tem usado mais e por isso a gente está um pouco mais acostumados. Eu acho que a maior dificuldade das pessoas é um pouco com a identidade de gênero, né? Sim. Que pensando naquela figura humana é a parte da cabeça, assim. Então, como que você se vê? Você está confortável com o gênero que foi designado no seu nascimento? Então, eu, Mariana, as pessoas olharam para mim quando eu nasci, é uma menina, estou confortável com isso? Estou. Então, eu sou uma pessoa cisgênera. Se eu não estou confortável com isso, se eu me identifico com outro gênero, que não é aquele do meu nascimento, então eu sou uma pessoa trans, né? Essa discussão, acho que esse entendimento é um pouco mais recente, tem sido falado mais recentemente, e acho que é o que as pessoas mais se confundem, né? Outra coisa que causa confusão às vezes, identidade de gênero não tem a ver com orientação sexual. Então, você pode ter uma pessoa trans e ela ser homossexual ou heterossexual, são coisas independentes, digamos assim.
Então, é bastante coisa para a gente aprender, tanto as letras da sigla, por que, que essa sigla LGBT tem aumentado, o que, que é identidade de gênero, mas é importante, acho que a gente tem que olhar isso como uma curiosidade, para entender o que acontece, entender quem é essa comunidade, e não com preconceito, com discriminação, né? Na verdade, eu acho que assim, o que falta é tratar essa comunidade não como uma comunidade, mas como parte da sociedade. A gente não tem que separar, isolar essas pessoas em grupos só por causa da orientação sexual, da opção sexual, do desejo, né? A partir do momento que a gente cria uma comunidade LGBT, uma comunidade negra, a gente acaba segregando a sociedade. E isso traz consequências justamente no que você vai abarcar agora, que é a questão emocional e psicológica dessas pessoas, né? Sim, sim. É importante essa comunidade, pelo menos hoje, né, Daniela? Quem sabe um dia a gente chega nesse lugar de sociedade, né? Mas a importância hoje é para ter espaços para essas pessoas se encontrarem, se reconhecerem, né? Terem Se ali a sua apoiarem, né? representatividade, se apoiarem, entender que elas pertencem a esse mundo, que tem pessoas que passaram pelo mesmo que ela, que tem as mesmas lutas que ela. Então, ainda é importante. Eu entendo que seria lindo, maravilhoso, o mundo ideal, né? Se a gente não precisasse pensar sobre isso. Mas hoje tem o seu valor você ter a parada LGBT, você ter esse reconhecimento de que é uma comunidade, hoje tem o seu valor. Quem sabe um dia a gente chega lá e isso deixa de ser uma luta, quem sabe, né? É que, na verdade, eu, como jurista, nós temos como base da nossa legislação a Constituição Federal, onde ela estabelece o princípio da igualdade de todo mundo, né? Que é Sim. o princípio que todos são iguais, sem qualquer diferenciação, e esse princípio está dentro também do princípio da dignidade humana, que é onde você tem que respeitar a individualidade de cada pessoa, a sua particularidade. Então, eu entendo que essa segregação causada pela sociedade traz uma série de consequências para essas pessoas, e são consequências que muitas vezes acabam trazendo reflexos sérios na própria vida social dessa pessoa, né? Uhum. Sim. Como, por exemplo, as doenças emocionais que isso pode acarretar. Uhum. Né? Você pode discorrer melhor do que eu sobre essas doenças. Sim. Tem já muitos trabalhos, muitas pesquisas, até uma saiu recentemente, do quanto a saúde mental dessas pessoas ela é mais prejudicada, né? Por conta dessas lutas, dessa discriminação, né? Para a gente entender o que acontece, na psicologia e em outras áreas também, a gente tem uma visão do ser humano como biopsicossocial. O que é isso? Significa que essas três áreas da nossa vida, elas estão em relação. Então, o meu corpo, a minha psique, ela vai se alterar, né, dependendo das interações sociais que eu tenho, por exemplo. Então, falando de uma comunidade que sofre muita discriminação, preconceito, que o tempo todo fica em alerta, então vai para um trabalho novo, fica mais em alerta. Sai na rua com um parceiro, com uma parceira, fica em alerta. Então, esse convívio social dela, do jeito que é colocado para ela, faz com que ela tenha sofrimento psicológico. Então, uma coisa afeta a outra, por isso que a forma como nós, quanto sociedade, tratamos essas pessoas acaba interferindo na sua saúde psicológica e biológica também, mas a gente vai falar mais da psicológica. Então, tem números aumentados de tentativas de suicídio dentro da comunidade LGBT. Saiu uma pesquisa agora, deixa eu pegar uns dados aqui.
Por exemplo, uma pesquisa recente que envolveu 10 mil entrevistados da comunidade LGBT, foi uma pesquisa conduzida pela Universidade Federal de Minas Gerais, Unicamp, e um coletivo chamado Vote LGBT. Para vocês terem uma ideia, né? População geral brasileira, 5,8% sofre de depressão, 9,3% sofre de ansiedade. Nessa pesquisa, 28% das pessoas da comunidade LGBT relataram já terem diagnóstico da depressão, até antes da pandemia. Então, é um número muito maior. Também é recente que o número de suicídio teve um aumento de 43% da taxa de suicídio nessa população. Então, são números que assustam e que tem muito a ver com isso, com a forma que eles são tratados e vistos socialmente, o impacto que tem sobre a saúde mental deles é muito grande. E a gente estava conversando, você trouxe à tona uma questão muito preocupante, não só para a sociedade em geral, que é a questão de que a depressão está se tornando a doença mais incapacitante do mundo hoje, né? Sim, ela sim. atinge, de certo modo, gravemente essa população, né? Sim. A Organização Mundial de Saúde já colocou a depressão como a doença mais incapacitante. E aí acho que você pode falar, né, Daniela, o que significa isso para os direitos, né, para afastamento, para previdência, mas imagino que isso tem um impacto bem grande. Então, imagina, já é uma população afetada. Na pandemia, aí tem alguns agravantes, então, nessa mesma pesquisa, eu estava lendo alguns relatos e alguns números, muitas pessoas da comunidade dizendo o quanto está sendo difícil o convívio familiar pela discriminação. Por quê? Antes, muitos, principalmente os mais jovens que vivem com a família ainda, tem lá, né, os seus problemas, mas todo mundo está saindo para trabalhar, está com aquela rotina a 1.000 por hora. O preconceito, a discriminação não aparece tanto, ou você consegue, né, contornar, diminuir o impacto na sua vida. Na pandemia, como esse convívio aumentou, as pessoas têm sentido mais. Então, muitos responderam nessa pesquisa o quanto o convívio familiar tem sido difícil, o quanto está sendo difícil também eles darem prosseguimento para tratamento psicológico e psiquiátrico, porque já é uma população que é mais acometida por depressão, né, que já tem mais depressão. Com a pandemia, tá tendo para todo mundo, né, muita dificuldade de remarcar a Convívio, né? consulta, de pegar a receita novamente para você prosseguir um tratamento psiquiátrico, ou mesmo continuar o tratamento psicológico. Não é Isso todo principalmente mundo na rede que pública, né, Mariana? principalmente na rede pública. Mesmo na particular, não é todo psicólogo, nem todo paciente que se adaptou à consulta online, por exemplo. Então, muitos tratamentos psicológicos e psiquiátricos tiveram aí uma pausa, que não conseguiram prosseguir. E se essa comunidade já é mais afetada, já tem um índice maior de depressão, então você imagina que essas pessoas, elas não têm tido esse acompanhamento. Esse acompanhamento está pausado, enfim. E o que assim, para a gente esclarecer para o pessoal, quais são as consequências da depressão na vida dessa pessoa, na vida Tá. pessoal, na vida laboral, na vida, Sim. assim, de desenvolvimento mesmo, porque muitas vezes essas pessoas começam a sofrer dessa doença ainda muito jovens, né? Não Sim. conseguem nem entrar no mercado de trabalho justamente por estarem incapacitadas por uma doença emocional que perante Sim. muitos profissionais da área da saúde, infelizmente, ainda é tratado como uma doença normal, digamos assim, né? Que não é incapacitante, e muitas vezes o grau dela
torna a situação da pessoa extremamente grave. Então, eu queria que você explicasse para a gente como que essa doença pode impactar na vida da pessoa, quais os sintomas, os efeitos que ela causa, para trazer essa incapacidade da pessoa, essa incapacidade dela para a vida comum, para a vida do trabalho. Sim. Então, se a gente for retomar aquela visão biopsicossocial, então, transtorno de humor, né, depressão. Então, uma pessoa ela pode ter tanto um episódio quanto uma depressão recorrente, crônica, vários episódios. Ela vai ser afetada nessas 3 áreas, tanto corpo, né, consequências biológicas, psicológicas e relacionais, sociais. A depressão, ela tem algumas características, né? Então, o humor deprimido não é uma tristeza. A tristeza, a gente diz que a tristeza é algo passageiro. Ela não se instala na sua vida. A depressão, ela já tem mais essa característica de não só fazer uma visita, mas ela vem, senta e fica na sua vida, né? E te acompanha. Mesmo o luto, que é uma tristeza que pode durar mais, aos poucos você observa o paciente aumentando a esperança, continuando as suas atividades ou retomando as suas atividades no luto. Na depressão, esse humor rebaixado, ele vai vir acompanhado de uma falta de energia, de uma falta de esperança, de motivação. A pessoa vai parando de fazer as coisas, ela vai perdendo prazer nas coisas. Aquilo que ela tinha energia para fazer e tinha prazer de fazer, ela vai parando. Se é uma depressão mais leve, as áreas da vida são afetadas, mas o funcionamento global segue. Se é uma depressão mais severa, a pessoa não consegue levar adiante as atividades dela. Há muitos e muitos prejuízos. Ela não consegue. Essa doença, ela pode trazer... ela é uma doença, de certo modo, psicossomática, né? Sim. Ela pode trazer efeitos físicos para a pessoa, como dores, desencadear outras doenças no próprio organismo da pessoa que podem trazer uma incapacidade? Sim, Daniela, ela é uma doença que ela vem com várias comorbidades, né? Vários outros problemas caminham junto com a depressão. A própria ansiedade caminha muito junto com a depressão. Muitos diagnósticos são de depressão e ansiedade. Você tem problemas de sono, então alterações de sono, alterações de apetite, problemas gastrointestinais, problemas de coração também tem muita associação com depressão. Pode acontecer os dois, pode acontecer que você tenha uma doença física, eu vou chamar assim, uma doença física, e isso ao longo do tempo vai te deprimindo, de repente é uma doença que mudou radicalmente a sua vida, né? Pode vir a depressão, mas o contrário também, a depressão e prejudicando o desenvolvimento do seu corpo também. Tá. E isso pode trazer a impossibilidade da pessoa ter condições de se manter perante a sociedade, né? Sim, sim. Desenvolver um trabalho, até mesmo pela questão, como você disse, hoje no direito previdenciário, que é a área na qual tenho atuado mais, nós temos brigado bastante justamente para que as perícias sejam realizadas nestas 3 áreas, na área biopsicossocial, porque, na verdade, sempre volta-se o olhar para uma área. Essa pessoa tem um problema do coração, então é uma doença física. Essa pessoa tem depressão, então é só a doença psíquica. Não se analisa o biopsicossocial, não se analisa a consequência da doença no físico, no psicológico e no ambiente social em que essa pessoa convive. Sim. Né? É um dos temas que nós temos lutado bastante para que seja bem observado, tem tido uma evolução muito grande no direito previdenciário, nas perícias, mas ainda a gente tem muito chão pela frente, Sim. né?
E eu vejo que essas pessoas da comunidade LGBT, muitas acabam sem nenhum respaldo de direito, seja previdenciário, seja do próprio Estado, né, para manter o seu próprio sustento em razão dessas doenças, porque eles não têm condições físicas de desenvolver algum trabalho realmente, né? Uhum. Sim, eu estou na área da educação também, então professores que acabam adoecendo, isso é muito comum na minha área, né? Independente de ser LGBT ou não, mas os professores são uma classe de trabalhadores que adoecem bastante. Então, a estafa, a ansiedade, a depressão costumam ser assim os maiores motivos de afastamento de professores. E eu imagino para as pessoas trans o quanto, porque dentro da comunidade LGBT+, a gente tem diferentes lutas, né? E eu vejo que para as pessoas trans, essa exclusão social e do trabalho parece ser muito mais marcante. Inclusive, como a gente estava conversando quando tratamos da pauta, né, até trouxemos à tona um julgamento recente de um caso de aposentadoria de uma pessoa trans, justamente por causa dessa questão. Para quem não sabe, quem não entende, no direito previdenciário existem contagens de tempo, antes reforma, tá? Contagem, após reforma também. Contagens de tempo de trabalho e contribuição diferentes para homem e para mulher. E a pessoa trans é aquela, muitas vezes, que opta pela troca do sexo, pela troca do nome, que é a chamada troca de gênero. Então, em determinado período da vida, ela contribuiu, a exemplo do caso que nós discutimos, eu e Mariana, ela contribuiu como mulher. Nesse período, ela adquiriu o direito, enquanto mulher, protocolizou o pedido de aposentadoria enquanto mulher. No processo de aposentadoria, conseguiu autorização judicial para cirurgia de troca de sexo, conseguiu autorização judicial para troca da documentação, de nome e tudo. Então, ela fez efetivamente a troca de gênero. E aí surgiu a questão: como conceder o benefício previdenciário para essa pessoa? Ela deve ser considerada mulher? Considera-se a data em que ela deu entrada no pedido, ou considera-se agora que ela é homem? Qual tempo nós vamos considerar? Eu vejo que o direito, apesar da globalização, da evolução tecnológica, da evolução social que a gente vem encontrando e vivenciando diariamente, principalmente agora com a pandemia, que a tecnologia se tornou um acessório, né? Hoje a tecnologia é nosso acessório. Onde vai tem que ter algo tecnológico, porque senão você não vive. A gente ainda está muito precário nessa questão dos direitos, até mesmo na questão, acredito, da saúde, né? A pessoa, para conseguir a autorização para fazer essa troca de gênero, é um processo muito doloroso, né, Mariana? Sim, você precisa do diagnóstico, né? Você precisa do acompanhamento psicológico por 2 anos, se eu não me engano. Então, não é... Às vezes as pessoas, elas encaram essa situação de uma forma preconceituosa e acham que é rápido, né? Que o pessoal tá fazendo as coisas assim. Não é desse jeito. A transexualidade, o transgênero, ele não é visto mais de uma forma tão patologizante quanto antes, mas ele ainda aparece aí nos manuais de saúde, né? E aí, por conta disso, então, precisa de um diagnóstico, precisa de um acompanhamento, não é uma coisa feita de uma hora para outra, é demorado. E eu imagino que seja um processo, tanto para a pessoa trans quanto para sua família, um processo
doloroso. Eu imagino assim, imagino não, eu escuto isso também dos pacientes, né, das pessoas. É um alívio quando você reconhece a sua identidade, então reconhece, nossa, agora eu entendo o que acontece comigo, quando você vê a forma como você se identifica e busca a sua felicidade. Acho que isso dá um alívio, mas também vem muita dor, porque o processo não é fácil. Fora o lugar social que essas pessoas ocupam, que ainda tem muita discriminação. Então, é um processo, é longo, com certeza. E muitas vezes essa pessoa ela já vivencia esse processo há muitos anos e ainda tem que se Sim, submeter a mais um tratamento, porque sim, a legislação, a medicina entenda que exista ainda a possibilidade da cura, né, Mariana? é uma Temos forma, profissionais ainda que tem esses profissionais. acreditam que existe a cura Sim, gay. sim, tem. Até a psicologia. Isso é antigo, né? Mas voltou com força em 2015, 16. Essa discussão voltou e está até agora. Dentro da psicologia tem profissionais, até teve eleições, né, do conselho e tinha uma chapa que defendia as terapias de conversão, o que popularmente se chama de cura gay. Mas não tem embasamento nenhum para isso, embasamento científico. A psicologia, ela é uma ciência, então para a gente produzir conhecimento, a gente não tira as coisas assim, né, da cabeça e não, a gente precisa do método científico, a gente tem protocolos a seguir, a gente precisa de uma boa fundamentação teórica, a gente precisa estar dentro de princípios éticos e de valores humanos, de direitos humanos. A gente precisa ter um bom desenho metodológico na pesquisa. Então, o conhecimento ele não é produzido assim, né, do nada. Psicologia é uma ciência. E dentro da nossa ciência da psicologia não tem esse tipo de terapia. Mas as pessoas continuam pressionando, né? Continuam querendo. Mas isso não é novo. Continuam procurando os consultórios no objetivo de obter a cura. Sim. E é uma forma de olhar a homossexualidade como uma doença, algo que precisa ser corrigido. E, na verdade, a gente tem uma parcela de culpa, porque até décadas atrás aí, a homossexualidade era colocada como uma doença. Então, ela foi sair do manual diagnóstico de saúde mental na década de 80, ela saiu da lista de doenças da OMS na década de 90. Então, é um pensamento que já aconteceu. Antes disso ainda, a homossexualidade era vista como crime, e alguns países continuam, né? Então, tem uma história. Mas eu acho que as pessoas, elas talvez não levem em conta que já foi tentado tudo isso que elas querem, né? Que elas ainda insistem. Então, a gente tem pessoas na história, casos famosos, por exemplo, o Alan Turing, que é conhecido como o pai da computação e da base da inteligência artificial. Ele foi um inglês que ajudou muito o país dele na Segunda Guerra, que produziu muito conhecimento. Ele era homossexual, numa época em que era crime e doença. Então, ele foi processado, ele foi condenado, ele sofreu castração química por hormônios, né? Por conta da orientação sexual dele. E depois de, acho que uns 2, 3 anos depois da castração, ele se suicidou. Então, essas terapias, essa coisa de você querer impor o que você pensa para o outro, isso é antigo e não deu certo. Não dá certo, porque isso não muda a forma como a pessoa se vê, a forma como a pessoa deseja o outro, né? Quem ela deseja. Essas terapias não existem, né? E mesmo os estudos que foram feitos na época que se achava que era uma doença, mesmo esses estudos, eles não tiveram sucesso. Essas pesquisas científicas com terapias psicológicas
não teve sucesso, trouxe sofrimento para as pessoas. O CRP ele tem uma resolução de 99 proibindo que os profissionais pratiquem isso. Nós, psicólogos, temos o Conselho Federal de Psicologia, né, o regional e o federal. Os médicos têm o CRM. Todos nós somos proibidos de propor esse tipo de terapia, porque não existe, sabe? Não funciona. E você está colocando aquela pessoa sob risco de tortura, sob risco de danos físicos e psicológicos muito profundos. Então, algumas Isso pessoas pode acarretar uma série de consequências jurídicas, não só para as famílias que obrigam essas pessoas a se submeterem a esse tratamento, mas para os próprios profissionais da saúde que se disponibilizam a oferecer esse tratamento. Né? Porque além de desrespeitar o conselho de classe, está praticando, como você disse, tortura, né? Que é um crime tipificado no nosso Código Penal. Sim. A ONU até recentemente eu li, ela está redigindo um documento para orientar os governos de todos os países a proibir esse tipo de terapia, porque alguns países praticam, né? Então ela está preparando aí uma orientação para proibir esse tipo de terapia, porque não tem embasamento, não funciona do jeito que as pessoas querem que funcione e traz sofrimento. Então, não é isso que uma pessoa vai encontrar num consultório de psicologia. Nem a família e nem a pessoa, não é isso. Na verdade, essa questão da orientação sexual, da identidade de gênero, ela não é como uma doença viral, bacteriana, que você dá um xarope e trata, pronto, acabou. Aquilo é da pessoa, é da essência dela. Não tem como você fazer com que... A pessoa pode reprimir, mas essa repressão também traz uma série de consequências emocionais e psicológicas para essa pessoa, né? Sim. Que acaba desencadeando doenças psiquiátricas e até físicas. Agravamento de depressão, de ansiedade, e aí a gente já comentou que isso tem impacto físico no corpo também, afeta sono, pessoas com ansiedade que vivem em estado de alerta, elas têm uma hiperatividade do sistema autônomo, né? Então, assim, taquicardia, sudorese, são pessoas o tempo todo com dor de barriga, com medo, esse estado de alerta, com a mente preocupada, com a mente com pensamentos negativos. Então, como que é viver assim? Você não consegue. Como é que é trabalhar assim? Muito difícil se relacionar, né? Tem como. Na verdade, como eu disse, ainda é uma utopia, né? A sociedade em que a gente não vai ter essas comunidades para se protegerem. Eu espero que isso um dia aconteça, porque eu não vejo sentido, porque se todos são iguais, para que essa divisão, né? Mas em outro ponto, pelo estudo que eu venho fazendo a respeito desse tema que a gente até conversou, isso é uma coisa enraizada já desde os primórdios da sociedade, em que já colocam a mulher como inferior, o sexo frágil, colocam o homem como o predominante, né? Daí que surgiu a questão da diferenciação com as pessoas que têm esse desejo diferente, né? Que tem essa identidade diferente. Colocaram eles como se fossem um subgrupo, não é homem, não é mulher, o que é então? Né? Então criaram esse subgrupo, a sociedade criou esse subgrupo para justificar um preconceito próprio, né?
Parece que são poucos o que cabem nesse lugar de poder, né? Sim. E muitos estão fora. O bom desses grupos é o fortalecimento entre eles, né? E a possibilidade de você, encontrando representatividade ali, conseguir lutar pelos seus direitos. Você vê, né, como você disse, a Constituição já prevê esses direitos, mas ainda assim essas pessoas precisam lutar por questões específicas para elas não serem Existem na discriminadas. legislação, né? Como a gente conversou agora há pouco, houve um julgamento recente pelo STF, se não me engano, autorizando homossexuais a fazer doação de sangue. Gente, o homossexual, ele é um ser humano. O sangue dele é igual ao meu, é igual ao seu. Se a justificativa que se utilizou é a possibilidade de ter maior contágio de doenças sexuais, qualquer pessoa está sujeito. Se não Sim, usar isso. as precauções cabíveis, eu estou sujeita, você está sujeito, todo mundo está Sim. sujeito. Então, por que precisa de haver uma pacificação, de um entendimento jurisprudencial para autorizar uma pessoa homossexual a fazer uma doação de sangue? Gente, é o Aquela. princípio básico da sociedade é a vida. Ele está dando vida, Sim. né? Vem daquela ideia antiga de grupo de risco, quando na verdade hoje a gente entende que tem vulnerabilidades, né? Então, uma pessoa pode ser heterossexual e ela não tem informações, e ela não tem informações, e isso coloca ela em vulnerabilidade. Né? Não precisa nem ser comportamento assim sexual, pode ser uma falta de informação que a pessoa tem. E aí ela é mais vulnerável, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Eu acho que a nossa sociedade precisa de muita evolução ainda Sim. e precisamos de ajuda de muitos profissionais que tenham esse entendimento que você teve de se dispor a vir aqui falar de um tema tão polêmico, né? Que Bastante. não é qualquer pessoa que se disponibiliza a falar sobre esse tema, que vem numa rede social ao vivo, numa sexta-feira à noite, num horário onde está todo mundo em casa, por causa da quarentena, principalmente, falar de um tema tão polêmico, mas eu entendo que é essencial para a gente, para a nossa vida hoje. Porque não Sim. adianta eu querer proteger o meu filho dizendo, olha, você não vai sair para não pegar, não ser contaminado pelo coronavírus. Mas esquecer que existem outros problemas lá fora, que estão se agravando justamente por causa dessa mentalidade pequena da sociedade, né? E de pessoas que não se disponibilizam a falar sobre o tema. Infelizmente, dentro da própria comunidade, nós sabemos que tem pessoas que acabam praticando o preconceito, acabam trabalhando contra si mesmo. Mas eu ainda acredito, tenho fé, já não sou tão jovem quanto muitos por aí, mas eu ainda acho que a sociedade tem jeito. Se a gente pudesse reunir e fazer, cada um fazer um pouquinho, a gente consegue fazer uma mudança. Mas tem que partir de cada um. Não adianta falar assim, eu ouço muito assim, do que adianta eu fazer se todo mundo não fizer? Mas se eu não fizer, ninguém fará. Então, isso que você está fazendo aqui hoje, Mariana, eu queria te agradecer muito, tá? A gente já está indo para 45 minutos de live. Ultrapassei meu limite com você aqui. Nossa, passa Nosso voando, né? combinado passa voando, porque o tema é Nossa. muito polêmico. A gente tem até um comentário aqui do Sebastião dizendo que o preconceito é desumano, e realmente é desumano. Temos visto muitas postagens hoje. A pandemia trouxe uma serenidade um tanto quanto falsa, né, para muitas pessoas, postando que a humanidade precisa de mais humanidade, e a gente vê que quem posta isso normalmente não tem essa humanidade.
mas eu vou trazer para cá esse lema que eu acredito muito, que a humanidade precisa ser mais humana. A gente precisa pensar um pouco mais no próximo e deixar um pouco de lado a minha opinião, a sua opinião. Não interessa a minha opinião sobre você, a sua opinião sobre mim. O que importa é o respeito, né? Sim. Isso eu acho que é o principal. E é uma das coisas que no direito a gente briga muito. E a gente tem muita dificuldade justamente por causa disso, das pessoas sofrerem esse preconceito, a própria medicina, graças a Deus, tem evoluído, como você disse, hoje a depressão já é considerada uma doença grave, até pouco tempo atrás não era considerado como uma doença, nem se discutia sobre depressão. Sim. A Muito tabu, né? A homossexualidade deixou de ser uma doença, deixou de ser uma patologia para se tornar uma realidade da pessoa, do ser humano. E, assim, se cada um fizer um pouquinho, como você se dispôs a fazer aqui agora, eu acho que a gente consegue mudar muita coisa. Então, para a gente finalizar aqui a nossa live, para eu não estourar muito o seu tempo, que a gente combinou, e não ficar uma live também muito cansativa, eu queria agradecer muito de novo a sua disponibilidade, tá? Gente, a Mariana, ela, quando recebeu o convite para vir, ela se dispôs imediatamente, se mostrou muito empolgada, muito contente. Então, é uma profissional que eu admiro, porque realmente gosta do que faz e deixou provado isso aqui. Então, só posso agradecer, Mariana. E aí, vou pedir para que você deixe o seu contato nos comentários, né? Ou você me passe, eu coloco nos comentários como na rede social, um e-mail, um telefone, algum contato para que as pessoas que tenham maiores dúvidas possam entrar em contato com você. E se você puder tirar essas dúvidas para essas pessoas, claro. Serei muito grata para poder ajudar o máximo possível dessa minoria. Infelizmente, ainda é uma minoria, que eu espero que deixe de existir um dia. Daniela, eu que te agradeço. Nossa, eu gostei muito de estar aqui com você, batendo esse papo. Foi muito gostoso, muito tranquilo. Agradeço a oportunidade de colocar um pouco do que a psicologia tem de informações sobre esse grupo, sobre a história da comunidade e como a gente pode ajudar, né? Que são pessoas que às vezes estão sem esperança, acham que o sofrimento delas é inacabável, que elas não vão aguentar. E a psicologia está aqui para dar essa força também, para caminhar junto com as pessoas que estão em sofrimento, para que a discriminação tenha um impacto cada vez menor na vida dessas pessoas. Eu acho que assim, coloca seu e-mail aí para mim, que eu já vou fixar aqui nos comentários para o pessoal. Eu espero que realmente a sociedade, os profissionais da própria psicologia possam ajudar mais pessoas ainda a superarem essa dor, esse sofrimento que eles têm vivido muito por aí. Gente, eu deixei nos comentários o e-mail da doutora Mariana. Ela não gosta que a chame assim, tá? Mas eu deixei. Se alguém quiser entrar em contato ou tiver alguma dúvida, eu vou colocar também o telefone do consultório, ela disponibilizou aqui. Sim. Pode entrar em contato com ela, que ela vai esclarecer o máximo possível, que ela puder ajudar vocês, ela vai ajudar, é uma excelente profissional. Novamente queria agradecer, Mariana. Quero agradecer a todo mundo que se dispôs a vir aqui e ouvir um pouquinho da nossa conversa. E a gente já está indo para 50 minutos de live, estou ultrapassando 10 minutos aí do seu tempo. Imagina, então, fica tranquila, eu obrigada. adorei. E acho que em breve a gente fará novas conversas como essa para tratar de outros temas importantes aí da saúde
mental e psicológica das pessoas, que eu acho que a gente precisa trazer isso à tona para ajudar, né? Inclusive, a nossa própria legislação evoluir nessa questão do biopsicossocial, que ainda temos muitos profissionais que não se atentam a esse fato, né? Então, obrigada, Mariana. Imagina, Daniela, eu te agradeço e também queria dizer que eu aprendi muito, questões que eu nunca tinha pensado. Às vezes o paciente não traz essas questões da aposentadoria, da previdência, da maternidade, e são questões que para as pessoas trans, eu imagino que vai vir umas lutas aí pela frente. Eu gostei muito de aprender com você também. Já temos enfrentado muitas lutas e, assim, o objetivo dessas lives é justamente ajudar essas pessoas a tomarem conhecimento dos seus direitos, porque, como você disse, às vezes por ignorância ou por pouco conhecimento não vão atrás e acabam deixando passar, tá? Obrigada, Mariana. Boa noite. Imagina, boa noite. Tchau, gente. Obrigada. Para você também. Tchau, pessoal. Obrigada.